Oi Eva, tudo bem? Pessoal chegando devagarinho. Yasmin, olá Yasmin, como andas? Saludos de Brasil. Yasmin, nossa colega do México. Então estou preparando o material para vocês, esperando um pouquinho o pessoal chegar e já já nós vamos iniciar então nossa live aí. Boa noite. Temos alunos do México, saudade desse pessoal aí, sempre muito bem recebido. Esperar mais um pouquinho. A gente vai ter uma live bem bacana hoje falando do conceito posturológico, né? O que é a posturologia, como nós posturólogos vemos nosso paciente, se realmente a gente quer tratar só a postura do paciente ou se não nos interessa tratar a postura do paciente. Então hoje vai ser um tema é, bastante relevante, eu acho, para a nossa área. Estava lendo o comentário da Yasmin. Sí, Yasmin querida, te extraño. Sí, aún sigo hablando espanhol. Não me olvidei. Temos amigos, colegas e alunos do México. Temos dentistas aqui na live também. O pessoal está chegando, a gente vai aguardar um pouquinho. Enquanto isso, aguardar o Ítalo, vai trabalhar conosco aqui essa noite. Vamos ver o que a gente tem aqui. Ítalo, quando quiser entrar já na live, já se faça presente aí para nós irmos iniciando devagarinho, até introduzindo o tema que nós vamos falar hoje. Aí pede para Ítalo, solicita a participação ali, faz favor. Reinaldo, pessoal de São Paulo, pessoal de Bauru, pessoal de Fortaleza, né? Todo mundo chegando aí. Turma, os fiéis escudeiros da posturologia, né? Esse mundo da posturologia é muito realmente encantador. É um mundo sem volta aí quando você começa a estudar a posturologia, entender as correlações, né, dos sistemas que mantêm a postura, o que a postura tem para nos dizer, o paciente nos conta muito posturalmente, né? Agora sim, acho que o Ítalo vai entrar conosco aqui. Vamos lá. Beleza? Lembro de você, Eva. Boa Aí, noite. boa noite, Ítalo. Como Boa é que noite a vai, meu amigo? Tudo todos. bem? Tudo ótimo, tudo certo. Ah, Maravilha. E aí? tudo bem, cara. Graças a Deus. Tudo bacana. Que ótimo. Ansioso para a gente conversar mais um pouquinho, né? Opa! Para mais um encontro posturológico. Aí a gente vai ter uma pretensão de fazer encontros semanais Uhum. para falar melhor sobre o que é a posturologia, qual é a abordagem, né? Como um posturólogo, como um fisioterapeuta vê o seu paciente quando ele chega em consultório, né? Eu acho que é um tema bastante desafiador em nós falarmos isso, porque quando se fala em postura, se pensa somente em um trabalho estético, um trabalho muito de Visual, ajuste né? visual, né? Ah, eu quero levantar aquele ombro, eu quero melhorar aquela cifose, aquela cabeça inclinada, a gente vai desrotar. Então, quais são os mecanismos que geram essas configurações posturais, né? E isso é por um reforço muscular, é por uma ação que a gente vai fazer proprioceptiva, quem é que a gente vai acordar, quem está bagunçando quem. Então, eu acho que é muito legal nós falarmos de postura, né? Então, a gente vai iniciar devagarinho, enquanto o pessoal vai chegando, Sim. né? E eu acho que a gente pode, talvez, até mesmo iniciar o nosso assunto falando um pouco da história da posturologia, né? Quando ela
começou, como é que ela foi vista lá no início e como ela foi evoluindo ao longo dos séculos, né? Perfeito. Porque a posturologia começou a ser estudada no fim de 1800 e um pouquinho, lá, ou no início do século XIX, 1900. Então, Uhum. eu digo que a postura, a posturologia, na verdade, é uma jovem senhora. Por que que ela é uma jovem senhora? Porque ela já é velhinha, né? Ela tem Uhum. séculos aí, né? Porém ela foi muito pouco explorada no seu campo posturológico, né? Com a visão Certeza. posturológica. A gente se preocupa e vê muito em faculdade a avaliação postural, né? Então vou fazer a avaliação postural, vejo meu paciente em plano frontal, em plano posterior, em plano horizontal, vejo se ele tem desníveis, assimetrias, mas efetivamente, para que me serve isso? Né? Perfeito. Porque por muito tempo durante a faculdade, o meu terror na faculdade era a avaliação postural, porque aquilo não me dizia nada ao O mesmo que que eu vou tempo. fazer com aquilo, né? Tantos Poxa, dados, né? Tanta informação, mas... tanta informação, e o que eu faço com isso aí agora? Né? O que eu vou Uhum. fazer com essa informação? Mas o paciente tem uma dor lombar, tem uma fascite plantar, tem enfim, uma artrose em um compartimento medial do joelho. E por que eu estou avaliando a postura desse paciente? Qual é a relevância disso? Isso, Então, perfeito. na faculdade, ao menos a minha faculdade, lá na época que eu fiz, não fazia esse link, esse enlace, né, das relações. E eu acho que a posturologia, por isso que eu digo, eu acho que ela é muito nova ainda. Muito Sim, nova nessas questões das relações, dos enlaces que a gente consegue fazer hoje. E tem muito para ser explorado, né? perfeito. Perfeito, Christopher. E a gente percebe isso, né, igual você falou, desde da faculdade, da nossa formação básica, que falta realmente um entendimento mais a fundo do sistema tônico postural. Eu me recordo, você me fez recordar, a gente aprendia tratamentos, né, como a pessoa estava com a cabeça inclinada, igual você falou, fortalecer um lado, alongar o outro, uma cabeça anteriorizada, né, soltar o Exato. esternocleidossípito, mas deu, e foi toda uma questão puramente, né, praticamente, a gente pode até usar a palavra puramente músculo esquelético, sem levar em Exatamente. consideração todo o Exatamente. sistema tônico postural, né, a parte Exatamente. neurológica por trás de tudo isso, regendo, né, toda Sim. essa orquestra que são os Sim. músculos no sistema musculoesquelético. É bem o que Então é você muito falou. bacana. Eu Sim. fiquei feliz com o assunto quando você propôs essa live, porque realmente eu queria ter tido essa live no início da minha formação, porque eu tenho certeza que Nossa, mudaria cara. muito a avaliação, a visão, né? Isso é muito Eu sou muito susceito para falar, porque eu dou curso hoje sobre isso, né? Então, parece que a gente quer fazer uma venda aqui, mas não, eu queria ter tido, honestamente, essa oportunidade que eu tive há 8 anos atrás, depois já de formado, né? Eu tenho sim, 12 anos de formado, há 8, 9 anos atrás eu queria ter encontrado a posturologia. Ela já teria me perfeito. aberto muitos caminhos, assim, me dado muitas direções diagnósticas por onde eu tenho que iniciar ou tratar concomitante aquela patologia que o paciente chega no consultório. Porque Perfeito. muitas vezes a gente não entende as relações, o paciente está com uma dor lá no joelho e a gente vai tratar também, vai avaliar o joelho, vai ver se tem mobilidade, se tem uma congruência articular, se as estruturas adjacentes, coxo femoral e tornozelo estão ok, né? Que isso eu acho que é o máximo que se faz, né? Dentro de uma visão fisioterapêutica tradicional, digamos assim. Uhum, E a uhum, gente vai avaliar esse paciente muitas vezes e vai ver que um problema é na musculatura ocumotora, ele tem uma endofora, uma exofora, ou uma alteração de convergência, e o centro então, de massa dele deslocou, né, fazendo que ele receba mais carga naquele joelho que ele gerou uma patologia, uma queixa e está tratando dentro do nosso consultório. Então, perfeito. são N mecanismos, né, e caminhos que a posturologia ela te mostra. Né? Então, a Sim, evolução que ela veio vindo lá desde o século XIX, lá atrás,
né? Que a Uhum. gente ainda eu fiz uma pesquisa sobre a história da posturologia, onde eu coloquei essa pesquisa no curso do Desvendando a Posturologia. Uhum. É muito legal que esse cenário ele começa final do 1890, lá 1900, e a gente teve grandes nomes, grandes pesquisadores, cada um contribuiu um pouquinho, fez uma descoberta, né? E Um aí quebra-cabeça, né? um Foram juntando as quebra-cabeça, pecinhas. até que em determinado momento da história, né, isso já é recente, alguém botou a mão Sim, na é muito cabeça recente. e disse assim, ó, opa, eu acho que isso tudo Opa, teve um insight. Isso tudo é relevante. A gente vai sim, juntar isso e ver se existe uma coisa que a gente vai chamar de doença postural, né? perfeito. Então existe uma patologia postural e aí começou a ser juntado esse quebra-cabeça e a gente falar de sistema tônico postural e falar e parar de falar somente como daquela coisa muito mecânica que a gente Sim, havia conversado antes, que se eu tenho uma cabeça inclinada, eu vejo se eu tenho um tônus aumentado, um trofismo, faço um alongamento ou reforço o outro lado para desrotar essa cabeça, né? Isso era uhum, muito mecânico, né? E exatamente isso, como você falou, hoje a posturologia é basicamente neurofisiológica, né? perfeito. Esse é o cara que está com a varinha na mão lá, orquestrando, né? E dizendo assim, ó, vamos trabalhar tais músculos, vamos melhorar nosso centro de gravidade, vamos fazer uma resposta tônica, vamos desligar o input, vamos habilitar a resposta motora, vamos juntar todo mundo, né? Isso, Então, hoje a posturologia ela é muito neurológica, né? É praticamente um perfeito. processo de excitação e inibição, né? Vários comandos, né, interdependentes de todos os sistemas que fazem uma resposta, ou fazem um ajuste motor, ou fazem determinada função que a gente quer executar, né? Perfeito. Então, E, pode Show. falar. Desculpa. E isso, igual você falou, é muito recente mesmo. A gente vê pelas escolas, né, desde o RPG, desde as escolas de Exato. cadeias musculares, tudo. Se a gente voltar ali a 10, 15 anos atrás, a gente via um tipo de linha que trabalhava mais propriamente o sistema musculoesquelético com cadeias musculares, com posturas, posições. E hoje em dia a gente vê até essas próprias metodologias colocando os captores dentro das formações, dentro dos Exatamente. cursos, dando uma importância muitas vezes até maior para as Uhum. aferências, né, para a regulação desse sistema do que mais pelo sistema de saída, do que mais o sistema musculoesquelético. Então, a gente sabe da importância, né, do sistema musculoesquelético ali como estabilização, que você até vai poder entrar um pouquinho mais sobre isso. Então, é importante, porém, a gente tem que entender que existe um sistema neurofisiológico trabalhando ali por trás com captores muito potentes e altamente especializados nisso, né? Igual a gente Exatamente. fala muito dos olhos ali, dos captores, né? A pisada, o sistema vestibular, dento-oclusal. Então, tudo isso são captores extremamente sensíveis e qualquer alteração dessa, ela vai dar uma aferência errada, né? A gente fala muito dos conflitos sensoriais que vão dar respostas Exatamente. erradas. Sim. Então a gente muitas vezes não percebe, igual você disse, visualmente, porque muitas vezes aquele pensamento mais antigo da posturologia, a gente busca alterações visuais que vão estar gerando uma sobrecarga, digamos assim, visual também. Mas se nós pensarmos nas respostas eferentes dos reflexos, né, desde o RVE, RVC, RVO, que são intimamente ligados ao sistema tônico postural, a gente talvez não perceberia essas alterações nem nos captores, enfim, nem nos efetores a olho nu, ou numa avaliação um pouco mais visual, mas através de testes específicos a gente consegue ver esse sistema de uma forma errônea, mantendo uma postura ou um equilíbrio Uhum. postural alterado. Então isso é muito bacana entrar e entender Sim, realmente as sim, entranhas desse sistema. Muito legal. sim. Perfeito. Eles são todos interdependentes, né? O momento que eu tenho uma informação errônea, uma informação errada de um desses sistemas, os outros sistemas automaticamente vão ter que compensar, eles vão ter que segurar a bronca, né? Perfeito. Então, isso é muito legal quando a gente fala então de posturologia, de postura. Eu montei um quebra-cabeça aqui. Vamos ver se vai dar para a gente fazer juntos aqui. Não sei se vê bem. Que eu sempre falo, isso aqui para nós é quando chega o nosso paciente na consulta, né?
a gente está com esse paciente segmentado, né? Eu acho que a visão hoje, quando chega da grande maioria dos terapeutas, é se eu preciso reabilitar uma pelve, um quadril, uma lesão coxofemoral, uma bursite, trocantérica, enfim, eu muitas vezes faço uma avaliação não sistêmica, eu faço uma avaliação das relações que tem, né, essa pelve, por exemplo, e vejo também as funções mecânicas dessa pelve, né? Então, dentro da posturologia, a gente já aborda diferente. A gente quer saber por que me interessa saber todos os restos do corpo do nosso paciente, todos os outros sistemas, se estão envolvidos aí nessa disfunção que eu tenho, seja coxa femoral, sacroiliaca, ou uma bursite trocantérica, uma queixa lombar que esse paciente me apresenta. Esse foi um exemplo que eu dei. Então, o que a gente vai fazer durante uma avaliação posturológica? A gente vai começar a montar o nosso paciente, né? Primeira coisa, a gente vai avaliar ele em três dimensões, que eu digo, avaliar ele em 3D, né? Então, eu vou avaliar ele num plano frontal, frontal anterior e posterior, né? Vou avaliar esse paciente também num plano horizontal. Preferencialmente, eu avalio esse paciente de cima para baixo, onde eu possa ter uma visão das torções helicoidais desse paciente também, né? E o que me interessa saber quando eu avalio posturalmente esse paciente, quando eu avalio essa postura do paciente. Honestamente, eu sempre falo, de uma maneira talvez até um pouco grosseira, que pouco me interessa se esse paciente tem um joelho valgo-ovário, ou se ele tem um ombro mais baixo que o outro, ou se ele tem uma cabeça inclinada, por exemplo, tá? Isso são informações, posturalmente, são informações que não me interessam. Esteticamente não me interessa, né? Quando esse paciente chega com o joelho valgo, com o joelho varo, com um arco plano, com um ombro mais baixo, uma cabeça inclinada, esteticamente eu não tenho a pretensão, né, de fazer uma correção local e também tampouco reforços musculares para equilibrar essa musculatura para tentar ajustar a postura desse paciente, né? Então, o que eu preciso saber é que todos os sistemas que fazem parte da manutenção postural, esses sistemas vão me mostrar uma característica física do meu paciente. Então, quando eu avalio o meu paciente, não me interessa saber exatamente se ele tem uma postura somente anteriorizada ou posteriorizada, ou uma rotação pélvica, ou uma torção helicoidal. Isso tudo bem, eu vou anotar, mas o interessante é que quando ele chega com essas informações, o corpo, é como se o corpo falasse para nós, né? A gente faz uma leitura, um mapeamento dessa postura e começa a entender da seguinte maneira: opa, esse paciente chegou com uma báscula. Uma báscula, gente, é quando esse paciente tem um desnível, seja ou de ombro ou seja de pelve, tá? Então, dentro da posturologia, nós falamos báscula. Opa, esse paciente apresentou uma cabeça inclinada e uma báscula de ombro. Espera aí, quem são os sistemas possíveis que podem causar essa báscula? Qual é a má aferência ou má integração ou integração pobre que eu esteja repercutindo, aferenciando, que não consegue manter esse ombro ajustado? Então, posturologicamente, a gente começa a ligar os sistemas. Quem é? É o pé? É o olho? É o sistema dentoclusal? É o sistema vestibular, né, que não conseguiu manter esse ombro alinhado aqui? Então, a gente tem informações que dentro da própria sintomatologia que o paciente refere também, a gente casa com os sistemas. Aqui faltou o sistema vestibular, né? Aí seria um afronto não botar o sistema Olha vestibular só. aqui, né? Então, saber exatamente quem regula quem, qual sistema que regula
essa pelve para ela não rotar? Qual é o sistema que mantém minha cabeça bem horizontalizada e não me permite que eu tenha uma visão, uma linha de visão rotada, né? Quem faz a manutenção de cada sistema? Então a gente vai juntando, na verdade, esse quebra-cabeça posturológico durante a avaliação, a anamnese do nosso paciente, e vai entendendo por que ele chegou com a determinada configuração postural no nosso consultório. Então, isso sim me interessa da postura do paciente. É o mapa posturológico que ele chegou. E esse mapa posturológico eu associo, então, ao sistema oculomotor, aquela característica que eu sei que ele chegou no meu consultório, hoje dentro da posturologia, a gente consegue já, de cara, puxa, isso aqui tem a via oculomotora junto. Eu sei que tem o olho envolvido nisso, né? Então, ele chega com uma protusão, uma mordida inclinada, uma mordida lateralizada, uma cabeça inclinada, está faltando uma peça dentária nesse paciente, né? Chega com um zumbido no ouvido, então a gente junta todo o mapa postural, né, o modelamento postural desse paciente, faz uma anamnese com as sintomatologias desse paciente, né? E vai começar a juntar esse quebra-cabeça. Opa, está me direcionando, essa postura com esse sintoma me direciona a tal sistema, né? Que pode ser o oculomotor, pode ser o sistema vestibular, pode ser o sistema estomatognático ou dento-oclusal, pode ser todo o sistema tegumentar, toda a pele do seu paciente tem uma cicatriz ali que está aferenciando mal, que está bagunçando, gerando aí uma simpaticotonia nesse paciente, perturbando ele. Pode ser o próprio sistema podal, que não está bem integrado, né? Ou ele já chegou num determinado momento que ele falhou, né? Para manter toda essa bagunça que vinha de forma descendente. Eu gosto de falar muito que existem muitos tratamentos errôneos de palmilha sobre o sistema podal, querendo ajustar tudo de forma ascendente. Ascendente é quando a gente pensa que eu tenho que ajustar todo o meu paciente de baixo para cima, né? Então, muitas vezes eu tenho uma informação de erro lá, seja no sistema vestibular, e isso já é de 2, 3, 4, 5, 6 anos atrás, e o corpo ele vem se adaptando de forma descendente. Então, eu entro com o sistema visual para tentar compensar, entro com um maior movimento de sacádicos aí para tentar ajustar o que o vestibular está falhando, entro com uma rotação da cabeça porque o olho já cansou a musculatura de fazer tentar ajustar a linha de visão, isso eu já tenho alteração na musculatura suboccipital aqui atrás, então eu vou lá como osteopata, como quiro, tentar às vezes só ajustar, né, atlas, axis lá, e esse paciente volta outra vez, né, com recidiva. Aí daqui a um pouco eu penso que esse paciente tem já um conflito emocional junto, já fechou a cadeia anteromediana, já fechou cúpula diafragmática, já começa vai começar a mandar uma ferência outra vez pelo frênico de volta. E fica retroalimentando o sistema. E fica retroalimentando, né? Perfeito. Então tem todo um sistema que a gente chega até o pé, né? Ô, Christopher, desculpa, só para não te interromper, para não sair do assunto, até me desculpa se eu pronunciar errado, o Dr. Hayeko, oficial, ele mandou uma pergunta aqui que é interessante, eu vou ler para você porque encaixa certinho no que você falou dessa visão, muitas vezes exclusivamente ascendente, pensando no joelho, por exemplo, né? Às vezes a gente vê o joelho valgo e um pé, de repente, já plano, um arco médio ali muito insuficiente, às vezes nem é plano, mas ele tem uma insuficiência, né? Então a gente muitas vezes correlaciona, mas igual você falou, muitas vezes é um sistema descendente, ou enfim, aqui eu acho que a pergunta dele vai encaixar bem, ó. Se o paciente tem um arco plano, não vai sobrecarregar o joelho? Primeira pergunta. Fazendo com que isso estresse o menisco, ocasionando lesão a longo prazo. Então, por que não se importar com um arco plano, um joelho valgo ou varo? Então, como você disse, né, não olhar para o joelho, mas assim, levantar a questão por que o joelho se adaptou daquela forma. Legal. Fique à vontade, Cris. Sim, a gente... Hayek,
Dr. Hayek. É, as lesões podem ser Hayek, tanto ascendentes, que aí a gente faz o mapeamento, toda a análise, toda a avaliação dos sistemas que são descendentes, a gente verifica se esses sistemas não têm um desajuste, uma informação errônea. Se eles estão sistemas limpos, que estão transmitindo bem a informação, uma boa aferência, aí sim a gente pode pensar então num sistema podal, que um sistema ascendente que esteja aí realmente um pé plano, falhando, o core plantar, a abóbora plantar não consegue se manter bem ajustada, não consegue manter a postura, né, e das articulações bem congruentes, bem harmônicas. Aí sim eu tenho uma falha da estrutura plantar, do sistema podal. Tá? Então aí sim eu posso intervir. Mas muito antes de mexer nesse arco plano, eu tenho que ver outras coisas. Qual a posição desse joelho? Esse posicionamento desse joelho condiz com o posicionamento do tornozelo, condiz com o arco? Bom, eu tenho um sistema todo biomecânico que é congruente, né, que ele está em conformidade e eu posso ter uma cadeia lesional por aí. A primeira pergunta que eu deixaria nesse caso aqui é o seguinte: paciente, eu até tenho uns slides aqui, vamos aproveitar isso aí. Eu tenho uns slides prontos aqui. Vamos ver se eu consigo... Aqui, ó. Paciente, foi 2 casos de pacientes aqui, tá? Que eu quero questionar. Vamos ver se a gente consegue ver bem por aqui. Eu não sei se vocês conseguem perceber. Vamos lá. No caso de ajustar simplesmente um pé plano, no caso dessa paciente aqui, ó, tá? O que eu preciso verificar? Poxa, se esse paciente tem um pé plano e um joelho valgo, ok, mas alguma coisa está errada. Esse pé tem um tornozelo aqui, ó, em varo. Biomecanicamente, estaria congruente esse pé plano com uma subtalar em varo? Provavelmente já te respondo que não. Eu teria muito cuidado ao trabalhar no médio pé desse paciente aqui. Não sei se vocês enxergam bem ou não. Okay? Porque eu posso ter, por exemplo, aqui em cima, mais em cima, que foi o caso dessa paciente, uma perna curta real, uma dismetria real. Então, o que aconteceu aqui? Eu entrei com varismo para tentar subir um pouquinho, né, mais a minha pelve lá em cima, para tentar fazer uma correção, né, da altura pélvica. Então, a gente tem que pensar de forma sempre harmônica, por exemplo, se esse pé não teve uma alteração, né, ele está congruente ou ele não teve uma alteração para tentar manter o meu sistema de forma sempre ascendente, tá? O pé, ele sempre, a grande maioria das vezes, ele é uma vítima, tá? Ele pode estar tendo, esse paciente pode chegar na nossa clínica aqui, que nem ele falou, com uma artrose de alojamento medial, um desgaste meniscal já aqui, mas isso provavelmente não é causa primária, né? Isso aí, esse paciente se adaptou já há muitos longos anos, né? E até onde quem sofreu foi o joelho, né? Esse paciente, previamente, você já pode fazer durante a anamnese, ele já tem um problema lombar antes, ou muitas vezes ele já tem um problema podal, e depois que vai chegar no joelho esse tipo de disfunção. Então, a gente sempre pensar no nosso paciente de forma realmente integrada aqui, né? Então, ver se é congruente que eu faça uma correção, inclusive a correção dessa subtalar aqui, que estava em varo, tem algumas vezes se coloca só porque está em varo eu já jogo para dentro, jogo para varo, né? Não necessariamente eu tenho que fazer essa correção. Eu tenho que verificar todo o sistema. Perfeito. Legal. Deixa eu fazer uma puxada aqui, que o Heitor colocou também uma pergunta em relação a isso, para fechar esse tema, para a gente, de repente, progredir um pouquinho. Ele falou que tem uma conhecida que está com arco plantar com muita dor na sobrecarga,
Nos joelhos, tá. Então, uma sobrecarga no joelho e a relação com o arco plantar, tá? Se Uhum, pode estar envolvido, né, a falha do arco plantar uhum, com essa lesão. É mais uma vez, Heitor, um pensamento ascendente. Pode ocorrer, mas é só uma das pode, hipóteses. Tudo pode ser pode. tudo, igual a gente fala. Eu só Sim. queria acrescentar um pouquinho. Eu trabalho muito com pacientes vestibulopatas. Então, é muito comum a pessoa ter a crise ali, ela tem o conflito sensorial, seja por uma labirintite, uma VPPB, que são os cristais fora do lugar, uma hipofunção, uma neurite do nervo vestibular, enfim. Quando ela tem esse conflito sensorial, ela tem uma resposta eferente de todos os reflexos, tá? Seja o RVO, RVC, RVE. Então, o tônus postural, né, dessa pessoa, ela vai alterar principalmente o tônus flexor anterior, que em pacientes vestibulopata é muito comum a gente encontrar esse padrão de alteração. Então, o que acontece com esses pacientes? O cerebelo tem uma capacidade muito grande de se adaptar, de fazer aquela equalização que a gente fala. Então, a Uhum. plasticidade neural, a capacidade cerebelar ali, ela vai primeiro compensar para depois se adaptar, digamos assim. Então, já respondendo, acho que do Felipe também a pergunta, como saber se as alterações são adaptativas ou compensatórias? Então, assim, muitas vezes o organismo primeiro ele vai compensar buscando o menor gasto energético, buscando Uhum, a uhum, diminuir os estresses, tudo aquilo que a gente sabe do beabá ali da posturologia. E depois ele vai se adaptar de uma forma de manter isso com o mínimo de lesão possível, enfim. Só que, porém, a hora que ele se adapta, ele já começa a ter um gasto energético, uma lesão, uma sobrecarga e algum sistema. Alguém tem que pagar o preço. Então, quando o uhum, cerebelo faz essa compensação, digamos assim, essa plasticidade, ele faz essa habituação, ele consegue equalizar isso, o paciente ele perde o disparo da sintomatologia. Por exemplo, o paciente que é vestibulopata, ele para de rodar, ele para de ter a vertigem e tudo uhum. mais. Porém, ele continua de uma forma crônica, com os reflexos alterados e se retroalimentando. Se a gente pensar no RVO, RVC, por exemplo, a gente vai ver uma alteração da musculatura, da cervical toda alterada. Então, isso, Exato. através de alterações de vasos, enfim, alterações musculares, a gente pode ter uma mudança vascular, neural, que vai retroalimentar esse sistema. Então, esse paciente que teve uma labirintite lá há 5, 10 anos atrás, ele vai ter uma mudança no padrão postural dele, principalmente flexor, porque existe uma necessidade de aumentar o contato dos meus pés em relação ao solo para me estabilizar. Então, esse paciente ele adquire esse padrão e esse pé adaptado, normalmente com um arco mediano mais desabado ou com um aumento do trabalho da musculatura intrínseca do pé para manter essa estabilidade, digamos assim, ele vai levar um valguismo de joelho e quem olha a grosso modo, sem fazer essa avaliação, toda essa perspectiva da posturologia que a gente avalia ascendente, descendente, o modelamento posturológico que o Christopher fala muito, né, de modelar esse paciente, entendendo as básculas, as torções helicoidais, visualizar e escutar esse paciente, a partir daí sim, a gente consegue entender como que uma dor no joelho pode estar sendo mantida, muitas vezes recorrente, ou o tratamento não avança muitas vezes, porque aquele reflexo está sendo mantido e muitas vezes está sendo oculto aquilo. Então esse joelho ele pode ser adaptado de uma forma descendente como ascendente, assim como no curso da posturologia integrada o Christopher explica todo o mecanismo de avaliação, de entendimento, os testes específicos e o modelamento posturológico para a gente entender isso tanto visual como também de forma Sim, mais específica, realmente com testes específicos. sim. Aproveitando aqui, Ito, então, essa paciente aqui, na verdade, ó, eu tenho a baropodometria dela, tá? Antes mesmo de eu simplesmente colocar aqui um suporte de arco para trabalhar esse pé plano e um pouco desse valgismo, tá? Eu trabalhei uma outra situação que foi a musculatura oculomotora dessa paciente, tá? Ela tinha uma hipoconvergência, tá? No seu olho direito. E o que acontecia? Ela tinha uma descarga maior de peso, né, maior apoio em seu hemicorpo todo esquerdo. Né? Quando a gente fala de baropometria, é muito interessante nós falarmos também, não de pé, pensar no centro de gravidade, como esse paciente descarrega o seu peso de hemicorpo para a sua lateralidade. Né? Esquece pé, somente pé, trabalhar com pé. A gente está trabalhando com o paciente de forma integral, todo um sistema, uma unidade, né? Então, o que eu fiz nesse paciente? Primeiro eu trabalhei, então, uma via descendente, como nós falamos ali, que é a via locomotora, nesse caso aqui, e aí depois, sim, eu vim trabalhar com outros testes aqui, as informações necessárias, tá? Para ajustar
esse sistema ascendente do meu paciente, tá? Então, depois eu vim com as informações necessárias para trabalhar de forma ascendente. O que eu quero dizer com isso? Se eu trabalho em os receptores que estão em maior disfunção, e disfunção primária, quando eu venho trabalhar no meu paciente, eu já regulei o centro de massa dele. Então, ele vai ter um apoio mais... Olha o que acontece, que bacana aqui, ó. Mesmo com o calcanhar em varo, ele tinha um contato mais medializado aqui, né? Então, depois que eu trabalhei toda a integração oculomotora, reintegrei, então, esse sistema na paciente aqui, tá? Eu vim para o pé dela. E agora que eu vim para o pé, agora é a hora de eu colocar a palmilha. E a palmilha que eu vou colocar nessa paciente aqui é uma palmilha muito mais branda, com muito menos informações necessárias do que se eu tivesse pego ela aqui, nessa primeira parte da consulta aqui. Onde eu, tem um pé plano, eu vou trabalhar com suporte de arco, tem um calcânio varo, eu vou jogar esse calcânio para dentro, né? Mas, opa, se tem um calcânio varo e o joelho para dentro, quem é que eu trabalho? Esse ou esse, né? Então, entra vários conflitos aqui. Então, por isso, sempre a gente tem que entender se tem uma congruência biomecânica e também avaliar todos os sistemas aqui que a gente falou. Sistema vestibular, sistema visceral, sistema oculomotor, toda a parte craniana do paciente, todo o sistema podal. E sempre, aí sim, por fim, eu posso trabalhar e reintegrar o sistema podal do meu paciente. Eu sempre falo que a palmilha é como se fosse a cereja do bolo. Eu reintegro todos os sistemas, primeiro do meu paciente, e aí, por fim, eu dou uma informação, muitas vezes, na maioria das vezes, somente proprioceptiva. Tinha o meu paciente. Que aí eu dou os comandos que eu quero. Se eu quero que esse paciente... Aí eu desmanchei o cara. Se eu quero que esse paciente melhore o plano escapular dele, antero-posterior, se eu quero gerar uma retropulsão, uma anteropulsão do meu paciente, se eu quero melhorar toda a musculatura de cadeia mediana, se eu quero trabalhar, por exemplo, uma rotação pélvica aqui do meu paciente, eu consigo fazer com menos esforço quando eu tenho os outros sistemas já ajustados, né? São todos sistemas que são sistemas interdependentes, como a gente falou. No momento que eu tiver um sistema que está desajustado, eu vou modulando de forma descendente, e aí eu chego no pé, o pé ele toma uma atitude de equilíbrio, né? Que pode ser o aumento da garra, pode ser o aplanamento, pode ser o valgismo da subtalar, pode ser o varismo, e aí depois ele também entra, algumas vezes também já em consequência, para ajustar um joelho que está muito valgo ou muito varo, e sempre também para tentar ajustar o nosso centro de massa, centro de equilíbrio. Então, toda vez que eu tiver informações que me desorganizam de forma descendente, o pé ele entra como um grande salvador. É o cara que vai dizer, bom, beleza, vou tentar salvar a pátria, eu vou fazer força daqui de baixo para cima, para tentar segurar todo mundo, até o momento que ele falha. E quando falha é quando ele chega no consultório com as patologias podais. Que ele chega, então, com uma facete plantar, que muitas vezes ele chega com neuroma, ele chega com a metatarsalgia, ele chega com esporão de calcânio. É porque ele já diz assim, ó, dei o que eu conseguia, né, fiz o que eu pude, não aguento mais. Né, e aí ele entra em falha. Isso não quer dizer que o pé não precise de ajuda nesse momento. Ele falhou, a gente vai ter que ir lá ajudar ele a se reintegrar, né? Então, trabalhar toda a reintegração proprioceptiva, mobilidade, fortalecimento, se necessário, sim. E aí eu posso colocar uma palmilha nesse paciente para que ele tenha um alívio e trabalhar de forma evolutiva com esse paciente, dizer, olha, a primeira palmilha você vai usar 30 dias. E eu quero promover com essa palmilha uma melhora, um relaxamento da cadeia anteromediana. Um exemplo. E aí eu começo a ter, né, toda uma reorganização postural concomitante às outras vias que eu já vim tratando aqui. Então eu sempre preciso organizar todo o sistema.
todo sistema ele tem que ser organizado para que o corpo funcione bem, para que eu tenha uma boa homeostase postural. Ito, Show. tão muito rápido, tá? Não, perfeito, show, Christopher. Legal. Deixa eu. Não, perfeito, pode falar. Eu não tô vendo ninguém falar mais nada aqui, eu tô tão preocupado. Verdade. Christopher, deixa eu aproveitar que de repente uma dúvida, não, mas de repente é uma coisinha aí que tá coçando um pouco o pessoal. Eu queria estar perguntando se eu estivesse assistindo a live, tá? Então, até para dar um spoilerzinho e tirar um pouquinho do que você apresenta no curso, a gente falou dos sistemas, né? Ascendente, descendente, toda essa questão importantíssimo. E para a pessoa ali que está tendo os primeiros contatos com a posturologia, ele está conhecendo a posturologia, está desenvolvendo esse raciocínio, essa visão, o paciente entra, ele começa a pegar os sinais. Então, assim, que dicas você daria para essas pessoas que estão entrando no mundo da posturologia? Como ele enxergar ou ver esse paciente assim que ele tiver o primeiro contato de avaliação? São as básculas, são as torções ou são os testes clínicos específicos? Para quem está entrando assim, como é que ele vai identificar o sistema que está em alteração? Quais sinais, sintomas, quais são os trilhos ali que ele pode ir seguindo que vai dando pistas realmente daquele sistema em alteração, disfunção ou como causativo dessa disfunção que o paciente chega à clínica? Como a gente falou lá no início, vamos ver se eu consigo te responder se é essa pergunta aí, tá? Quando o paciente chega, eu acho que a avaliação já começa quando tu abre a porta do consultório e tu dá o bom dia, boa tarde, boa noite para o teu paciente. E vê ele caminhando até a mesa de avaliação, né? Ali você já consegue perceber como esse paciente se porta uma breve marcha, né, se o consultório é um pouquinho maior ali, enfim, alguns passos, se ele tem um bom equilíbrio, se a cabeça tem uma instabilidade, como é que esse paciente, se ele já tem uma báscula de ombro, né, se ele tem algum tremor durante a marcha, isso já é uma avaliação, a avaliação já começa ali. Muitas vezes o paciente não precisa abrir a boca para a gente entender, né, qual é o receptor que está em disfunção. Então, muitas vezes esse paciente, por exemplo, ele sentado na tua frente, vai fazer a anamnese, ele está com a cabeça inclinada, né? Bom, vamos pensar de uma forma muito simplista, cabeça inclinada, sistema ascendente, né, sistema, aliás, descendente, o sistema superior, alguém aqui está em disfunção. Eu eliminei o sistema podal, eu estou sentado, eu não tenho atuação do sistema podal e permaneço com a cabeça inclinada e o ombro baixo, bom, alguém aqui de cima está bagunçado, alguém já não está bem aferenciando, está mandando a informação limpa, está enviando uma má aferência da verdade que já está bagunçando. Então, como eu disse assim, o paciente posturalmente nos traz muitas informações. Muitas informações, quando eu bato o olho no paciente, se o paciente tem na conversa uma língua presa, ele está falando com a língua presa, certamente vai ter alteração de protusão, retrusão mandibular, enfim, vai ter alteração da cabeça e pescoço, vai ter alteração da lordose cervical, ele vai ter toda uma alteração de platisma, vai ter de gástrico, toda a cadeia, visceral aqui, esôfago, vai ter toda comprometida. Então, se esse paciente, por exemplo, tem, quando a gente coloca ele já em avaliação, uma característica de ombros, né? Ombro, uma báscula, o báscula é o descenso, né, do ombro, condizente com a pelve, a gente já sabe que essas duas configurações, isso é spoiler do curso, hein? Sabe que essas duas configurações aqui é óculo-motor. Visual. Então, é visual. Então, eu já sei que, opa, o paciente não precisa, muitas vezes, nem abrir a boca quando eu avalio ele nas 3 dimensões, no 3D, né, nos 3 planos, eu já consigo ter uma boa ideia da onde, qual é o trilho que eu devo seguir. E aí, a partir daí, eu consigo, então, fazer um somatório, com sinais e sintomas clínicos, as queixas que esse paciente me refere, e também com testes ortopédicos e testes posturológicos específicos que nós usamos para anular os sistemas, né, para desaferenciar esses sistemas e saber se
melhorou ou não melhorou. Poxa, desaferenciei o sistema dentoclusal do meu paciente, tá? E ele melhorou a posição de cabeça, ou rotou melhor a cabeça, começou a enxergar melhor e ter um campo visual o qual ele não tinha antes. Bom, eu sei que é o sistema dentoclusal que está atuando sobre o sistema oculomotor. Então a gente consegue, inclusive, esmiuçar esse sistema, né, e ser muito específico com os testes que a gente tem dentro da posturologia e atuar diretamente. Porque eu sempre penso que a grande maioria das patologias tem um fundo postural, tem um fundo... Quando eu falo postural hoje, por favor, isso é muito polêmico quando a gente fala, né, de postura. Vai mexer na ferida. Vai mexer na ferida. O que eu quero dizer é que um desses sistemas não está diferenciando bem, não está bem integrado. Então, posturalmente, vai gerar uma patologia lá na frente, vai gerar uma compensação, vai gerar uma adaptação, e essa adaptação, em determinado momento, vai gerar uma patologia. Né? Então, é aí quando a gente fala que postura, talvez a postura não gere dor. Talvez aí que seja. A gente enxerga lá pelo outro lado. A gente vê que a configuração postural é um sinal da falha de um receptor, né, ou de vários, que chegaram, então, a uma patologia, né, que se instalou a médio e longo prazo, e aí o paciente se queixou de dor. Então, nosso raciocínio ele é ao inverso. Né? A gente não é que o fato desse paciente ficar segurando o celular por muito tempo vai gerar dor. Tem estudos, inclusive, que dizem que sim, estudos que dizem que não. Né? Então, acho que acredita no que te faz bem aí, no que você acha que seja interessante. A gente já pensa que, como posturólogo, se uma flexão de pescoço a longo prazo, movimento repetitivo, vai ter toda uma alteração, aí, por exemplo, da musculatura locomotora, a tensão dos retos, ou até mesmo a perda da convergência, porque o uso do celular é um problema porque eu não faço mais convergência. Eu levo, né, o aparelho até a mim, ou afasto o aparelho para adequar o foco e não trabalham mais a musculatura locomotora. E a musculatura locomotora é quem também me ajuda a trazer o foco, melhorar a acuidade visual, né? Claro que a gente tem todos os cones, bastonetes, a parte da fofa e da retina, que daí já é uma fisiologia mais intrínseca, mas a gente sabe que essa musculatura oculomotora, ela sim, ela participa da acuidade visual. Então, quando eu tenho um posicionamento por muito tempo ali, eu sei que eu vou bagunçar, né, todo um sistema depois a longo prazo. Não é que a postura gerou a dor, né? Então a gente pensa já de uma forma mais, acho que mais macro, né? Micro do macro, né? E micro e perfeito. E aí, igual você falou, não é uma visão, a postura não levaria a dor se a gente pensasse única e exclusivamente numa alteração visual, como a gente falou no início, sendo repetitivo. Mas nós temos que entender que existe um sistema nervoso eferente ali, mudando o tônus, se a gente pega uma musculatura com um tônus alterado por um período muito longo, se a gente pensar como é que vai estar a vascularização, como é que vai estar o oxigênio, né? Como é que está o consumo de oxigênio desse músculo? Vai ser aeróbio ou anaeróbio? Então a gente já tem dois componentes. Ele está consumindo combustível anaeróbio, digamos assim, se a gente está trabalhando ali com combustível, né, energia anaeróbica mesmo, esse músculo ele vai gerar componentes inflamatórios, ele vai gerar a cinza do carvão, porque não era aquele carvão que era para estar queimando, né? O músculo era para ser repleto de oxigênio e tudo mais. Então a gente sabe que aquele músculo ele vai estar deficitário, seja na força muscular, seja uma alteração sensitiva, né? Ele vai gerar dor, vai gerar espasmo, e isso mecanicamente a gente sabe que vai ter uma repercussão. Pode gerar dor ou não. Mas então eu sempre coloco assim, postura, gerador ou no gerador em quem? Depende do paciente, depende do esquema que já vem sendo montado para aquele paciente. De repente eu posso ficar aqui 1 hora, 2 horas olhando o celular numa boa, mas se uma pessoa que está fazendo isso, ela tem uma face alterada, uma tensão na face cervical, sei lá, profunda, pré-vertebral, por exemplo, ou a média, então assim, se eu tiver uma alteração facial, é óbvio que esse paciente, essa pessoa que tiver
com esse mecanismo, com esse componente mantido, ele pode ter uma sintomatologia e o outro que continuar não. Então isso, a gente entra na individualidade, né? A quem Exatamente. que a gente está falando, de quem que a gente está falando. Então assim, Ou... eu organizando, perdão. Não, toca a ficha aí. Ah, perdão. Tá? Não, era isso mesmo, Não, mas organizando, é né? isso Pensando aí. dessa forma. Até mesmo pensar E mais intrinsecamente também no núcleo pulposo, na parte discal ali, nos ângulos, quando tu tem uma flexão por muito tempo, se tu tem uma predisposição já lá atrás, né, já sofreu um perfeito. trauma, tu vai lá, pum, né, Isso. isso a longo prazo, ou uma radiculopatia, enfim, a gente já tem uma hérnia posterior, entendeu? Então a Perfeito. gente soma isso, que a postura, nesse caso, sim, poderia gerar Sim. dor. Né? E muitas vezes Então, mantendo, né, aquela lesão, mantendo aquele ciclo vicioso, né, que é muito importante, que é o que a gente percebe muito nos pacientes que vêm com sintomas das várias causas, ou das mais generalidades possíveis, né, desde enxaquecas, dor de cabeça, sim, enfim, qualquer tipo sim. de dor. E quando a gente avalia o sistema tônico postural, a gente vê realmente ele participando e mantendo, por isso que muitas vezes, igual você disse, da reincidiva, seja ela musculoesquelética, ou seja ela sintomática, ali a gente É. realmente sabe que o sistema postural tá de Sim, fundo. sim. Hoje eu não vejo como tratar o meu paciente, seja qualquer queixa que ele chegue no consultório, sem integrar uma avaliação posturológica. Perfeito. A gente sabe que altera demais. Não era, não, quer dizer, era um dos temas da live, não vai dar tempo, mas eu vou falar de forma muito rápida aqui, tá? Por exemplo, aqui, ó, uma cicatriz perturbando um sistema de forma enorme. Essa paciente chegou para mim com uma dor, tá? No alojamento medial do joelho direito, tá? E ela fez aqui uma retirada de vesícula, tá? Uma colecistectomia, tá? Da vesícula biliar, tá? A gente olha a cicatriz dela, é uma cicatriz que praticamente é uma cicatriz normotrófica, né? Não é uma cicatriz hipertrófica, queloidiana, atrófica, enfim, a gente dá uma olhadinha nela, ela tem uma aparência boa até, a cicatriz dessa paciente, tá? Então, rapidamente, algumas coisas que são interessantes a gente entender aqui, tá? O corpo, ele tem praticamente três centros de gravidade. A gente tem o centro de gravidade axial, né? Que é a linha mediana, e eu sempre considero as laterais, ou seja, o pé esquerdo, o pé direito, unindo lá da linha do maléolo ao ombro, seja um outro eixo, tá? Eu visualizo sempre meus pacientes dessa maneira, eu não consigo segmentar ele pelo pé aqui, por mais que fale pé. Então a gente oscila, a gente balança, né, quando a gente tem um sway, um balanço postural fisiológico de 8 milímetros quadrados, né, e 4 milímetros no pé esquerdo, no hemicorpo esquerdo e no hemicorpo direito. Então, o que eu avaliei com essa paciente para mostrar rapidamente aqui? Eu testei a cicatriz dela, verifiquei se era uma cicatriz tóxica ou patológica, a gente tem testes específicos para ver isso dentro da posturologia, né? E ver se essa cicatriz também estava bagunçando esse sistema tônico postural e aumentando essa sobrecarga plantar dela lá, tá? E no joelho também. Então, o que acontecia? Ela já começava a descarregar mais peso para o seu lado esquerdo, né? Ela tinha mais carga, o seu centro de massa todo descarregado para o lado esquerdo. E o que eu tentei verificar também? Se existia um fechamento, né, da cadeia anteromediana pela localização, né? Tá bem na linha anteromediana, bem logo abaixo dos tifoides ali. Então, é uma cicatriz que provavelmente faria um fechamento, uma bagunça aí nessa cadeia anteromediana do paciente. O que a gente visualiza aqui, ó? Que esse paciente oscilava 12 milímetros quadrados, tá? No pé esquerdo, 43 no pé direito, tá? E 101 no pé, no centro, no axial, tá? No centro de gravidade do corpo dela, tá? Então, o que acontece com esse paciente? Quando eu desaferenciei essa cicatriz, tá? Não sei se consegue ver bem aí, enfim, os Daí, números. agora ficou melhor. Isso. Tá? Não, os números não, tá só mais o gráfico mesmo. Tá. Quando eu desaferenciei esse paciente, olha o que Aí aconteceu melhorou. aqui.
tá? Ele passou de 12 milímetros quadrados, né, de área de balanço para 8, tá? O seu centro de gravidade corporal de 101 para 25 e ao seu pé direito de 43 para 9,73. Então, mais uma vez, a gente tinha uma alteração que veio também, que foi somada ali, a queixa dela era em membro inferior, mas o que aconteceu? Mais uma gotinha no copo d'água lá, que foi uma cicatriz, uma retirada da vesícula biliar, uma cicatriz que ela fez na cadeia intermediana. Quando isso aconteceu, o joelho foi lá e gritou, que já tinha uma predisposição. Então, quando eu desaferenciei essa cicatriz, ensinei também ela a desaferenciar, essa paciente voltou melhor em 30 dias para o consultório. Coloquei a palmilha assim, fiz toda a reabilitação do sistema podal, que já estava sobrecarregado também, reintegrei o sistema, coloquei uma palmilha, ajustei o centro de massa, e esse paciente que precisou, que começou a desequilibrar menos quando ele se manteve de pé, né? O que aconteceu? Ele teve menor gasto energético, menor fadiga e também começou a ter uma melhora, uma homeostase toda do organismo de uma forma mais rápida, mais veloz. Então, nós já estamos estourando de novo, né? Uma cicatriz, hein? Uma cicatriz. Que legal, cara. É importante, é legal, fantástico isso. Então, a gente tem vários sistemas que fazem a manutenção postural. E a gente tem que pensar em reintegrar esse paciente, reintegrar pecinha por pecinha do sistema tônico postural e dar homeostase, dar qualidade de vida para esse paciente para ele consiga fazer suas atividades de forma diária. Então, reintegrar os tratamentos, as queixas dos pacientes de forma posturológica é muito interessante. Você bota um combustível lá, uma gasolina super ativada, aditivo no seu tratamento, né? Seja quiroprático, seja fisioterapêutico, seja osteopático. É muito interessante quando você tem esse olhar, né? Consegue integrar o sistema. Christopher, aproveitando esse gancho aí que você falou da equipe interdisciplinar, que seria, né, para fechar a nossa live aí, de repente você como diretor da Escola de Posturologia Integrada e presidente da Associação Brasileira de Posturologia, eu gostaria de saber de você, né, as perspectivas, a gente falou da história, enfim, da atualidade, e eu vejo muitos artigos, muitos estudos, muita publicação de várias áreas. Hoje em dia a gente vê a fonoaudiologia com um trabalho fantástico falando sobre a posturologia, até a otorrinolaringologia entrando nisso, a otoneurologia, né, por causa do sistema vestibular ali, já estudando muito a fundo já também o sistema tônico-postural, os ortodontistas, né, os dentistas gerais ali, a gente vê o Rodrigo, nosso amigo aí do Mato Grosso, faz um trabalho fantástico nessa área também, levando aos dentistas todo esse conhecimento, mostrando como a influência, né, de um tratamento dentoclusal ali, ou bucal, pode influenciar no nosso sistema tônico-postural, né, então isso é muito bacana. E eu gostaria de saber de você, de tudo isso que vem acontecendo, toda essa lapidação da posturologia, que eu já adiantando me fico encantado, fascinado e extremamente entusiasmado com tudo isso. Como você vê essa integração daqui para frente, de agora em diante, da ortodontia, da fisioterapia, da osteopatia, enfim, de toda essa equipe trabalhando junto? Como que você vê tudo isso? 1 minuto e 21, vamos ser breve. Bom, eu acho que a Associação Brasileira de Posturologia veio justamente para isso, para a gente juntar todas as forças, né, e conseguir trazer benefícios justamente para o paciente, porque a gente também não consegue alcançar uma reabilitação oral no nosso paciente, né? O fono é importante, o dentista é importante, o educador físico é importante, o médico é importante. Então, a gente juntar todos esses profissionais com um olhar único, né, sobre o nosso paciente. E aí a gente vai estar falando a mesma língua e os beneficiados são nossos pacientes, sempre. Né? Gente, já acabou, né? Mas eu quero deixar algum recadinho rápido aqui. Eu vou deixar o material que eu preparei hoje, que foi o PowerPoint, disponível. Vou botar um link ali no meu perfil, no perfil da Posturologia Integrada, tá? E quem quiser também saber mais sobre o curso Desvendando a Posturologia, vai estar nesse PowerPoint um cupom de 50% de desconto dessa formação Desvendando a Posturologia. A gente vai estar falando muito sobre o que a gente comentou hoje aqui. Então, vale a pena.
Ito, muito obrigado. Muito obrigado, Christopher. Muito obrigado a todos.